E aí, pessoal, futuros e futuras escreventes do TJSP, sejam muito bem-vindos. Tá na hora da nossa revisão de reta final e hoje o tema é um clássico de prova, sujeitos do processo penal. Vamos passar o pente fino em cada detalhe para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. Bora lá? Fica de olho, porque entender quem faz o que nesse jogo de xadrez que é o processo penal é fundamental. A VUNESP adora, mas adora mesmo, cobrar os detalhes que a gente vai ver aqui. Então, momento de concentração máxima é agora. Vamos juntos? Bom, vamos começar pela peça mais importante do tabuleiro, a figura central, o juiz. A base de tudo no trabalho dele é a imparcialidade. E o que a prova vai querer saber sobre isso? Basicamente, as regras de impedimento e suspeição. Vamos ver como é que isso funciona na prática. A primeira regra é o tal do impedimento. Pense em impedimento como se fosse um muro, sabe? Uma barreira que não dá para pular. São situações objetivas, ou seja, fatos. É preto no branco, não tem discussão. Se acontecer uma dessas situações, o juiz está simplesmente proibido de atuar. Não tem, mas eu acho que... Não tem interpretação. Ele está fora. E o que a lei diz? O artigo 252 do Código de Processo Penal lista essas situações. Por exemplo, o juiz já foi advogado nesse caso, ou testemunha. Está impedido? O cônjuge dele ou um parente até terceiro grau é o promotor ou advogado de uma das partes. Também está impedido. É um vínculo objetivo, fácil de ver. Se ele já julgou aquele mesmo caso numa outra instância, também não pode mais. A lei quer evitar qualquer sombra de dúvida, entende? Certo. Agora vamos para a suspeição. Aqui a história muda um pouco. A palavra-chave para suspeição é subjetiva. A gente não está mais falando de um fato concreto, de um muro, a gente está falando de situações ligadas ao relacionamento pessoal do juiz, sabe? Coisa do foro íntimo dele. É uma possibilidade de que ele não seja imparcial, mas não é uma certeza absoluta como no impedimento. E os exemplos do artigo 254 deixam isso bem claro. É amizade íntima, aquele amigo de infância, de churrasco, ou inimizade capital, aquele que não pode nem ver pintado de ouro. Ser credor ou devedor de alguém no processo, ou, olha só, ter dado conselho para uma das partes. São vínculos que podem, em tese, abalar a isenção que o juiz precisa ter. E aqui, gente, essa tabela é o ouro da nossa revisão. É aqui que a banca te pega. Vamos resumir. Impedimento é objetivo, artigo 252, e se acontecer, a consequência é a nulidade absoluta do ato. Já a suspeição é subjetiva, artigo 254, e a consequência é a nulidade relativa. Memorizar essa diferença é o caminho para acertar a questão. Pode tirar print, anotar, mas não esquece disso. Mas aí vem aquela malandragem, a clássica pegadinha de concurso. Imagina que o réu não vai com a cara do juiz e pensa: quer saber? Vou xingar ele na audiência, criar uma inimizade, e aí ele fica suspeito e tem que sair do meu caso. Será que essa esperteza funciona? A resposta é um sonoro não. O artigo 256 do CPP está aí justamente para isso. Ele diz, com todas as letras, que se a parte criar a situação de propósito, a suspeição não vai ser reconhecida. A lei não é boba, né? Ela impede que a má-fé seja usada para escolher quem vai te julgar. Muita atenção com isso na prova. Beleza, vamos em frente. Próximo sujeito processual, o Ministério Público, o famoso MP. Ele é conhecido como o titular da ação penal pública, o dominus litis, mas o papel dele é bem mais amplo do que só acusar. O artigo 257 mostra que o MP tem basicamente duas grandes funções. A primeira é a de acusador, é ele quem dá o pontapé inicial na ação penal pública. E a segunda, super importante, é a de fiscal da lei, o tal do custos legis. Ele tem que garantir que a lei está sendo cumprida direitinho, até mesmo nas ações penais privadas. E agora, anota aí, marca com caneta neon, porque esse é o bizu que a VUNESP ama cobrar. Aquelas regras de imparcialidade que a gente viu para o juiz, de impedimento e suspeição, elas não valem só para ele, não. O artigo 258 é claríssimo. Elas também se aplicam, no que couber, aos promotores. A imparcialidade tem que ser uma via de mão dupla. Seguindo o nosso mapa, a gente chega no acusado e no seu defensor. E aqui, gente, o ponto central, que vem lá da Constituição, é o direito a uma defesa que seja plena e principalmente efetiva. Esse princípio é absoluto no Brasil. O artigo 261 do CPP é um dos mais importantes. Não existe processo criminal sem um defensor. Ponto. Mesmo que o réu suma, fuja, não seja encontrado,
Não importa. O juiz vai nomear um defensor para ele. A defesa técnica é indispensável. Certo, a gente já entendeu que a defesa é obrigatória. Mas e se o advogado é só ruim, sabe? Se a defesa for tecnicamente fraca, deficiente, isso já anula o processo de cara? Essa é uma dúvida que sempre aparece e a prova pode muito bem te testar nisso. E a resposta está na famosa súmula 523 do STF. E ela faz uma separação que tem que estar na ponta da língua. Olha só. Uma coisa é a falta de defesa. Se não tem defesa nenhuma, a nulidade é absoluta. O prejuízo nem precisa ser provado. Agora, outra coisa completamente diferente é a deficiência da defesa. Ter uma defesa fraca só vai anular o processo se for provado que isso trouxe um prejuízo concreto para o réu. Não é qualquer defesa ruim que anula tudo, ok? Para a gente completar o nosso mapa de sujeitos, vamos passar rapidinho por mais 2 participantes que são muito importantes: o assistente de acusação e os auxiliares da justiça. Aqui temos 2 pontos que a VUNESP vira e mexe e coloca na prova. Primeiro, sobre o assistente de acusação. A vítima ou seus sucessores, o famoso CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, pode entrar no processo para ajudar o MP. A regra de ouro que você tem que saber de cor é: receberá a causa no estado em que se encontrar. Ou seja, nada que já aconteceu vai ser refeito só porque ele entrou agora. Segundo ponto, os auxiliares, como peritos e intérpretes. Eles também precisam ser imparciais. E por isso o artigo 280 estende a eles as mesmas regras de suspeição do juiz. Fica de olho nisso. Muito bem, pessoal. Chegamos na hora da nossa revisão final. Aquele checklist para fixar de vez o conteúdo e não dar bobeira na hora da prova. Vamos lá, foco total agora. Vamos repassar bem rápido. Impedimento é objetivo, artigo 252, e gera nulidade absoluta. Suspeição é subjetiva, artigo 254, e gera nulidade relativa. Lembra da pegadinha do artigo 256? Criar suspeição de propósito não cola. A defesa técnica é sempre, sempre indispensável. Súmula 523, uma coisa é falta de defesa, outra é deficiência. E, por fim, não esquece que as regras de suspeição se aplicam também ao MP e aos peritos. Gravado? É isso aí, pessoal. Entender o papel de cada um no processo, as regras do jogo, isso não é só decorar artigo. É entender como funciona a justiça. Cada um desses detalhes que a gente viu é um tijolinho que você coloca na construção da sua aprovação. Continuem firmes, com consistência, que a vaga está chegando. Força total nessa reta final e a gente se vê na próxima!